Oeste de 2020, vamos fazer a questão 20 agora. Olha só que questãozinha top de movimento harmônico simples. Então ele fala assim, ó, dois osciladores harmônicos, A e B, têm as suas posições em função do tempo representadas pelas funções periódicas mostradas na figura. Basicamente, então, o oscilador A, ele tem uma massa A com uma constante A, seria mais ou menos aqui, né? O oscilador B tem a massa B e a constante B. E as massas das molas são desprezíveis, e para cada oscilador a gente vai considerar que eles estão oscilando numa posição de equilíbrio, numa superfície horizontal sem atrito. Basicamente, né, isso é o movimento harmônico simples da melhor forma possível. E ele passou aqui, gente, um gráfico de espaço, né, que seria a amplitude do movimento por tempo. Então, perceba aqui, ó, o corpo A, ele tem uma amplitude de 10, positivo e negativo, e o corpo de B, ele tem uma amplitude de 5, positivo e negativo. E uma coisa que é bom reforçar para vocês, gente, é que basicamente existem 3 tipos de movimento harmônico simples que eles podem cobrar, né, ó. Então eu vou desenhar o primeiro aqui, ó. O primeiro caso seria mais ou menos em relação a um oscilador massa-mola. Então tem uma posição de equilíbrio, né, tem as amplitudes negativa de compressão e positiva de expansão. Então, ela tem uma massinha aqui, né? E essa massinha, ela vai ficar oscilando com uma constante K, fazendo um movimento de vai e vem, né? Então, ela vai e volta, vai e volta. E quando ela não tem atrito, ele fica fazendo isso indefinidamente. Tem o caso do pêndulo. Então, imagina que tem um pêndulo, né, gente? Ó, tem um pêndulo pendurado no teto, por exemplo, né? A posição de equilíbrio desse pêndulo seria o centro dele, a posição vertical. Então, aqui eu vou colocar 0. E aqui nós temos uma amplitude positiva, e aqui nós temos uma amplitude negativa. Então, o pêndulo ele fica fazendo esse movimento de vai e vem, né? Ó. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Também é um movimento harmônico simples. E teria o caso do movimento circular projetado no eixo X ou no eixo Y. Então, é como se tivesse, por exemplo, um eixo aqui marcado. Aqui tem o 0, o ponto mais afastado, que seria o raio para a direita, positivo, amplitude positiva, e aqui a amplitude negativa. Então, o que acontece? Um corpo em MCU, ele fica rodando aqui com uma velocidade angular que a gente chama de frequência angular. Só que, se a gente fizer uma luz de cima ou uma luz de baixo, é como se a sombra projetada desse corpo ele ficasse indo e voltando em cima do eixo X, enquanto esse corpo está fazendo esse movimento circular. Então, é um outro tipo de movimento que existe também, movimento harmônico simples. E a partir desse conceito, ele pede para a gente verificar, né, ó, as letras para assinalar a incorreta. Então, perceba, gente, que a UniOeste ela é muito sacana em relação a isso, e eles geralmente falam para você assinalar ou a correta, daí fazem várias corretas, e depois ele manda uma incorreta dessas para bugar a cabeça de vocês. Mas nada que a gente não resolva. Então, a gente vai assinalar a errada. Então, vamos verificar ali, ó. Letra A. Ó, a razão entre os períodos do oscilador A e B é igual a meio. Então, ó, perceba, gente, que esse gráfico aqui, ó, é um gráfico que está relacionando tempo. E o período é um tipo de tempo. O período é o tempo de uma volta completa. Ah, prof, mas como que eu vou saber o que é uma volta completa? É só analisar a oscilação e verificar quando ela começa a repetir. Então, se você olhar pelo oscilador A, ó, ele começa no ponto mais alto e vai para baixo. Então, ó, aqui está na mesma oscilação, está na mesma oscilação, está na mesma oscilação. Começou a subir aqui, ó. Quando ele chega nesse ponto mais alto, perceba que ele começa a descer, ó. Então, ele começa a repetir o movimento. Então, ó, o período do movimento A, a gente consegue ver pelo gráfico ali, ó. É 2 segundos, tá vendo? 2 segundos marcado aqui, ó. É 2 segundos. E olha só, vamos fazer a mesma coisa para o B, ó. Ele começou aqui no 0. Então, agora ele foi para amplitude negativa menos 5. Daí ele voltou aqui, subiu. Chegou aqui, ó. Quando ele chega aqui no ponto 4, perceba, gente, que ele começou a voltar a repetir o movimento. Então, ó, ele começa a descer de novo, né? Então, quer dizer que o movimento harmônico simples começa de novo aqui no ponto 4. Então, o período dele é 4. Daí, como que está medindo em segundos, né? Fica 2 segundos e 4 segundos. E se eu dividir, ó, o período de A pelo período de B, então ele vai dar ali, ó, 2 dividido por 4, ele vai dar 1/2. Então, essa aqui está certa. Não assinala porque ele quer a incorreta. Vamos ver a outra. Ó, no tempo 2 segundos,
a energia cinética do oscilador B é maior que do oscilador A. Vamos verificar, gente. Nesse caso aqui, ó, como é mais fácil falar da amplitude, eu vou utilizar o caso do sistema massa-mola. Então, olha só. Energia no sistema massa-mola. Vou fazer as duas situações, ó. Tem o chãozinho aqui. Ele tem o 0 marcado. E eu vou desenhar como que está o movimento no tempo 2 segundos. Então, se você analisar o tempo 2 segundos, é essa reta laranja que eu estou passando, ó. O corpo A, ele está na amplitude positiva, 10. Então, eu vou marcar aqui, ó. Aqui ele vai estar no 10 e ele poderia estar no menos 10. Então, é como se a molinha ela tivesse totalmente esticada até a amplitude máxima aqui do corpo A. Então, ele está aqui nesse movimento. E o corpo B, ele tem uma amplitude menor, a amplitude aqui é menos 5. Mas olha que legal, ele está aqui no corpo B e ele está no 0, está em cima do 0, tá vendo? Ó? Desculpa, tá em cima do 0 aqui, ó, tá em cima do 0. Então, é como se a molinha dele não tivesse esticada. Ele está na situação onde a mola está em repouso. Então, essa aqui é a situação do B. Olha que interessante, gente. Em relação à energia, num sistema de movimento harmônico simples, né, quando ele falou que não tem atrito, é um sistema conservativo. Então, a energia ela fica se transformando tanto de energia potencial elástica para cinética e vice-versa. Só que esses dois pontos aqui são muito interessantes, porque esse ponto aqui, gente, é o ponto de elongação máxima, ou seja, a deformação da mola é a própria amplitude. Então, a energia potencial elástica é máxima nesse ponto, que é a máxima deformação que a mola pode ter. E nesse ponto aqui, gente, ele inverte o sentido. Então, se ele inverte o sentido, quer dizer que a mola ela vai parar e ela vai voltar. Então, se a velocidade é 0, a energia cinética é nula. Muito massa, né? E olha só, no ponto B é o contrário. Por quê? Como ele está aqui no 0, gente, ele não tem deformação da mola. Então, se ele não tem deformação, a energia potencial elástica dele é 0. Então, a velocidade é máxima, e se a velocidade dele nesse ponto é máxima, a energia cinética é máxima. Então, como esse é um sistema conservativo, esses são os dois pontos principais, né? Ó, enquanto uma é máxima, a outra é 0. Enquanto uma é 0, a outra é máxima, porque é um sistema conservativo. E ele fala bem isso, né? Ó, a energia cinética no oscilador B é maior que do oscilador A. Então, ó, do oscilador é máxima e aqui é 0. Então, realmente, isso é uma verdade. Muito boa essa afirmativa. Na letra C, ó, a razão entre as frequências angulares de AB é 2. Então, se você está lembrado, gente, ó, frequência angular é a mesma coisa que velocidade angular, que a gente calcula com essa fórmula aqui, ó, 2πf. Ou ainda 2π sobre o período, porque a frequência e o período são inversamente proporcionais, lembra lá. Então, como eu tenho os períodos, eu vou utilizar essa equação aqui, ó. Então, ele quer saber, ó, a frequência angular de A dividida pela frequência angular de B. Então, ele vai ficar ali, ó, 2π sobre o período de A, tudo isso dividido por 2π sobre o período de B. Então, ó, deixa eu arrumar aqui o Bzinho. Ó, o período a gente sabe que está ali em cima, né? Ó. Então, ele vai ficar 2π sobre o período de A, que vale 2, dividido por 2π sobre o período de B, que vale 4. Como que eu faço a conta, prof? Você conserva o primeiro e inverte o segundo. Então, ele vai ficar 2π dividido por 2 vezes 4 sobre 2π invertir. O que eu vou fazer aqui, ó? Corto π com π, e o 2 com 2, sobrou 4 dividido por 2, que dá 2. Então, essa afirmativa também está correta. Então, olha só que legal, gente. Já assinalamos 3, provavelmente vai ser uma dessas duas que estão erradas. Vamos ver qual delas está errada mesmo. Ó, se KA igual a KB, necessariamente MA igual a M, maior que MB. Essa fórmula aqui, gente, é a fórmula do período. Então, existem várias formas do período, vou passar um macete para vocês, ó. Eu, para decorar, eu faço isso, né? Puxando aqui, gente, ó, o período, ela vai ser 2π vezes a raiz de coisas que estão analisando, né? Massa e constante da mola. Eu, quando era mais PA, eu jogava Mario Kart, então eu sei que é 2π raiz do Mario Kart.
Então, essa é a fórmula do período para a massa-mola. E nesse caso aqui de cima, gente, do pêndulo, ele vai ter o comprimento do fio e a gravidade que influenciam no período dele. Então, lá no Mario Kart, eu não jogava com o Mario, eu jogava com o Luigi. Então, é a raiz do LG. Certo? Então, essas são as duas fórmulas do movimento que vocês têm que saber. A raiz do Mario Kart, e lá no Mario Kart você jogava com o Luigi. Ok? Então, se você analisar, ó, a fórmula que ele quer é essa aqui, ó. Então, perceba, gente, qual dos períodos é maior? 4 segundos, que é o B. Então, ó, analisando pela afirmativa, ele falou que a constante das duas era igual. Então, a única coisa que pode afetar no período é a massa. Então, ó, quanto maior a massa, maior vai ser o período, porque é uma grandeza diretamente proporcional. Embora esteja dentro da raiz, está multiplicando. Então, essa relação aqui é verdadeira. E olha só, como quanto maior a massa, maior o período, se você for ver, ó, o período da B é maior. Então, a massa de B tem que ser maior que a massa de A, obrigatoriamente. E ao contrário, ó, ele colocou uma pegadinha. Então, essa aqui ela está incorreta. Vamos analisar a E para ver se ela está certa mesmo, né? Ó, o ângulo de fase inicial dos osciladores A e B tem esses valores aqui, 0 e π sobre 2. Como que a gente faz isso, prof? Pelo círculo. Olha só que questão que envolveu tudo, gente, ó. Como que eu faço para analisar esse círculo aqui, ó? Primeiro, você vai desenhar o movimento circular uniforme. Você vai traçar essa reta horizontal aqui. E você vai traçar uma reta vertical assim. Você tem que lembrar dos ângulos, né, gente? Ó, aqui, começando o quadrante, é 0. Aqui é 90. Aqui é 180. E aqui é 270. E depois ali fecha 370, né? E olha só, transformando em radianos, aqui vai dar 0 rad. Aqui vai dar π sobre 2 rad. Aqui vai dar π rad. Aqui vai dar 3π sobre 2. Depois ele fecha 360 com 2π. Pelo gráfico, eu consigo tirar qual que é o ângulo inicial, que é onde o movimento está começando. Então, só deixa eu apagar aqui para não confundir. Ó. Vamos ver ali pelo gráfico o corpo A, que é o vermelhinho. Então, se vocês observaram aqui, gente, olha só. O corpo A, lembrando, gente, que aqui está marcado o 0 e as amplitudes. O corpo A, ele começou em qual amplitude? Na amplitude positiva. E ele vai da amplitude positiva para o 0. O único lugar da amplitude positiva para o 0 é quando ele começa aqui, ó. Então, o corpo A ele já está no 0 rad. Por quê? Ó, quando ele está aqui no A, então ele está com a sombrinha dele aqui. Quando ele sobe aqui e vai para o 0, ele está em cima desse ponto. Então, essa é a fase inicial dele, 0 radianos. E a mesma coisa a gente pode fazer para o corpo B, ó. O corpo B, ele começou no 0. Ah, prof, para começar no 0, ou ele pode estar aqui em cima, ou ele pode estar aqui embaixo, porque ele está em cima do 0 aqui, né? Só que observe, gente, ó, ele começou no 0 e ele foi para amplitude negativa. Então, o único jeito dele começar em cima do 0 e ir para amplitude negativa é aqui, ó. Então, ele começa no 0, então ele está aqui em cima, pela sombra, né? E ela vai para amplitude negativa. Então, ele começou na fase inicial π sobre 2. Então, isso aqui é uma verdade, né? Ó, começou no 0 e foi para π sobre 2. Lembrando, né, que o movimento, gente, geralmente é um movimento anti-horário, né? Seguindo os quadrantes da matemática. Então, essa aqui está certa. A letra incorreta é a letra D. Certo? Então, perceba que deu para fazer uma revisão top de movimento harmônico simples aqui. Espero ter ajudado. Te vejo no próximo vídeo. Segue, compartilha e curte aí. Até mais. Bom estudo.